iniciar a gravação de novo e bem-vindos então a mais uma aula de ética. Vamos para o resumo da aula passada, definições de ética. Na aula passada, aqui nas definições de ética que nós estávamos vendo, nós utilizamos um vídeo do Clóvis de Barros, onde ele, em 2009, faz um histórico de quem pensou em filosofia ética e moral para os médicos da Unimed de Belo Horizonte, da Unimed de BH. E aí ele começa então falando de Epicuro e falando das definições do que é filosofia, e a gente viu que filosofia então é pensar sobre a vida, né? A vida que vale a pena, né? Que vida que vale a pena ser vivida. Muito bem. A gente também viu que a ética ela é um item da moral que está dentro da filosofia, do guarda-chuva da filosofia, né? E a ética então só faz sentido para se pensar a vida, se essa vida vale a pena ser vivida, qual é a vida que eu escolho, né, para ser vivida. Ele cita então ali o Jean-Jacques Rousseau, e o exemplo que ele dá de Rousseau é aquele do gato e da pomba, do passarinho, e traz para o homem falando que então o gato, o passarinho, eles vivem por instinto, o homem também, mas eles param no instinto. O homem não, o homem ele extrapola os instintos. E aí, nesse extrapolar dos instintos, a gente cria tudo que a gente faz diferente, a gente faz novo, a gente vai para frente. Ele também coloca nessa questão aí, quando ele fala de Jean-Jacques Rousseau, que ele não fala dessa parte de uma forma falando que é preocupante, né? Para mim, eu já coloco assim, mas esse negócio de sempre querer mais, de não ter limites, acaba extrapolando o limite do outro, a falta de respeito e o egoísmo. E aí gera, devido ao egoísmo, um monte de problemas aí na sociedade. E, nesse caso, esse ímpeto de querer fazer, ele conta que a pessoa para de fazer a hora que ela tem uma parede. Essa parede é o não do outro, né? E as pessoas também não aceitam os nãos dos outros de forma passiva, né? A pessoa falou não, ela vai lá e insiste, falou não, ela vai lá e insiste, ela falou não, ela vai lá e insiste, até igual, né? Até conseguir passar, ou que o outro realmente consiga um não mais forte, seja por força de braço, seja por força de lei, seja por força de qualquer coisa. E assim a gente percebe um ser animal, né? E que é incapaz de enxergar o próximo nesse sentido, né? Porque não respeita o limite do outro. Muito bem. Aí a gente tem então a questão de Sócrates, que ele cita, falando da escolha. E ele dá o exemplo da moça, né, que tinha namorado e foi para uma festa lá de faculdade e recebeu uma cantada do outro. E ele fala então da dor da escolha. Que você tem duas vidas a ser vividas sempre. E você precisa escolher qual você quer. E aí, quando você escolhe uma, a outra, obviamente, foi assassinada, foi morta, ela não acontecerá. E aí, nesse sentido, então, você pensar a ética, pensar a moral, você vê que dói. Porque sempre há uma escolha. E a escolha sempre traz consequências. E aí, então, você precisa ter esse pensamento a respeito disso. Muito bem.
Daí ele entra ali falando de Aristóteles, né? Que Aristóteles coloca que as pessoas são singulares. Elas não são iguais, elas são singulares. E quem assistiu a palestra da Luísa Trajano viu, né, que ela falou sobre singularidades, né? Ela falou que somos todos singulares. Cada um tem a sua qualidade, tem a sua habilidade, tem a sua forma de fazer. E aí isso faz com que você seja único, por mais que existam milhões de pessoas no planeta. O seu jeito de olhar aquilo, o seu jeito de fazer aquilo, o seu jeito de tratar aquilo, ele é único seu. E isso faz de você uma pessoa especial, uma pessoa fantástica, uma pessoa extraordinária. Só você enxerga o mundo do jeito que você enxerga. Só você faz as coisas que você faz do jeito que você enxerga, do jeito que você faz. Muitas pessoas podem fazer o que você faz, mas do jeito que você faz é singularmente seu. E isso é extraordinário. Muito bem. E depois ele vai caminhando e ele chega em Kant, que Kant fala lá do imperativo categórico. E dentro disso ele cita lá o exemplo do Rosenbaum, lá, né, do judeu que esconde o filho porque a polícia chegou para pegar e levar, e ele fala, né, que não, o filho dele não está lá, mas o filho está escondido. Mas se mentir é errado, né, categoricamente, então não tem atalhos, né? Não tem o que pode. Não, mas nesse caso pode, né? Não, se não pode uma vez, não pode nunca, para nada. E aí então a gente vê também que aquilo foi, né, concebido, né? Muito do que a gente entende hoje, entende porque Kant desenvolveu isso, mas a gente também percebe que também é falho. Então, desde lá até aqui, né, a gente vê que cada um tem a sua verdade. E a sua verdade não só para a época, como até agora, para alguns, é a verdade absoluta. E você olhando todo o contexto, você percebe que são verdades, mas não são verdades absolutas. São verdades parciais. São verdades que se complementam. Tanto que, acredito, quando você estava assistindo a palestra, você fala, nossa, eu penso assim. Aí ele entrou no outro, você fala, nossa, eu penso um pouco assim também. Aí ele entrou no outro, você fala, nossa, isso aí também eu penso assim. E, obviamente, um ou outro você falou, nossa, isso aí eu não penso assim de jeito nenhum. Mas já ouvi e sei quem pensa. Muito bem. E aí ele chega contando a história final, que é como os americanos e os franceses chamam, né, do contratualismo moderno, né? Existe sim todos esses pensamentos aí para trás, falando de filosofia, moral e ética, mas hoje, neste nosso século, o que vale para se definir a ética não é o fio do bigode, né? Porque ninguém mais acredita na palavra de ninguém, mas é o acordo feito entre as partes. Se nós acordamos e está bom assim, ótimo. Se nós acordamos e para você já não mais está bom assim, ou a gente faz um outro acordo, ou a gente desfaz o nosso acordo. E para isso ele cita dois casos, né? O caso dele com a esposa e o caso de um garoto, né? de um garoto e duas garotas, né?
No primeiro caso, não, é 2 garotos e uma garota, né? No primeiro caso, e agora, hein? Qual que é mesmo? Se é uma? Enfim, vamos lá ver se eu lembro. O garoto quer sair com a garota e a garota fala para ele lá que, olha, vamos sair sim, tudo bem, sem problema nenhum, mas eu não quero nada sério, tá? Se você quiser, a gente sai, mas esse negócio de namorar não vai rolar e provavelmente a gente saia só hoje, né? Talvez não saiamos mais, para você tá bom, ótimo, né? O garoto, né, sai com a moça e tudo bem, terminou a noite, moça feliz, moço feliz, beleza, né? Numa outra situação, né, esse mesmo moço, ele vai conversar com uma outra moça. Essa outra moça, ela quer um relacionamento sério e ela fala para ele que ela quer esse relacionamento sério e ele dá a entender a ela, perceba que ele não falou nada, ele não falou sim, ficarei só com você, ele calou, deu a entender que tudo aquilo que ela estava querendo ele atenderia. E aí também ficaram juntos, terminaram a noite, moço feliz, moça feliz. Num outro dia, o moço, né, aquela moça que era que queria alguma coisa, viu esse moço, sei lá, com aquela outra primeira lá que não queria nada com nada. E ela fica super chateada e chama ele de canalha, cachorro e etc e tal, né? Por quê? Porque para ele e ela, o que se estava naquele contrato entre os dois era que um seria exclusivo do outro. Agora, num outro ponto, se ele estivesse com a moça que queria e a outra chegasse e visse ele com ela, já não chamaria ele de cachorro sem vergonha ou de nada. Porque nesta outra relação, o contrato era cada um sai com quem quiser. Então, isso ele citou, né? O Clóvis ele usa muito o exemplo sexual até para prender a atenção da turma, mas também vale para o contrato de trabalho ou de comércio. Me prometeu entregar para 10 dias. Entregou em 10 dias ou em antes, todo mundo feliz. Entregou em 11, 12, 13. Você não cumpriu aquilo que você prometeu que você cumpriria. E ele também cita, né, fechando essa história toda, ele também cita a questão como é que fala? Do exemplo dele, né? Que ele estava lá, recém-casado, casado novo, e foi, né, saiu da sala de aula, as alunas na escola fizeram uma camisa para ele lá, né, super pop, alguma coisa assim, e ele foi com aquela camisa para casa e a mulher dele deu uma surtada com a camisa porque ele aceitou a camisa das moças que eram alunas dele, né? E aí a conversa, né, dele foi nesse sentido, né? Pô, você queria que eu fizesse o quê? Lhe escondesse que eu ganhei uma camisa? Porque se eu escondesse a camisa, você não ia ver a camisa, você não ia ficar chateada comigo, né? Mas aí quantas coisas mais eu precisaria esconder no decorrer da nossa vida para que você não ficasse chateada comigo? Quanto não seria ruim a minha vida de ter que lhe esconder as coisas por querendo falar para compartilhar contigo que eu gostei, que me deram uma camisa, né? Aí eu tô
acrescentando falas a ele, né? Criando a situação. Para que você se alegrasse comigo, porque gostaram tanto da minha aula que fizeram uma camisa e me deram, e eu não poder participar com você disso, porque você vai ficar chateada, né? A minha vida ia começar a ficar ruim. E a sua, depois que descobrisse, ia me achar um mentiroso e também ia ficar ruim a sua. Né? Então, se o que a gente acha que um é para o outro não está de acordo, a gente precisa reformular esse nosso contrato. Porque se eu já não sirvo mais para você do jeito que eu sou hoje, você vai e encontra outra pessoa. Se quem você se tornou já não serve mais para mim, porque X, então vamos terminar essa relação ou vamos refazer o nosso acordo, para que continue bom para ambos. Muito bem. E assim, então, a gente definiu essa questão de ética e de moral, essa sendo a última forma que estão considerando como certa, e que a gente viu que daqui a pouco vai chegar uma nova que vai ser mais certa do que essa. Mas por esses 10 segundos, esta é a certa, né? Esta é a pensável, esta é a que a turma está usando, né? Eu não lembro na aula passada, aí vocês podem entrar agora aqui e conversar comigo. Nós chegamos até esse final na aula passada, foi isso mesmo? Olha, mãe. Sim. Maravilha. Então, a gente encerrou aqui, né? Até dia 13 tem a avaliação para vocês colocarem, né? Os itens que o Clóvis vem falando, e na prova eu coloquei até 1 minuto, né? Para você ouvir, para ficar fácil. Eu não sei quantas pessoas já responderam esse chat, essa tarefa. Deixa eu dar uma olhada lá na equipe de vocês, e aí eu já falo quantas pessoas faltam. Aqui para o YouTube, então, a gente encerra essa aula. Por favor, deixe o seu like, se inscreve. Tem essa aula mais completa num outro lugar, esse foi um resumo. E se foi contribuição para você, você gostou, por favor, indique para os amigos, peçam para eles se inscreverem, ativarem o sininho, especialmente nesse semestre, né, aqui final de 2020, várias aulas novas vão ser postadas. Muito bem, até breve.